Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Reencarnação? Eu não sei nem o que é uma encarnação, como é que eu vou saber o que é uma reencarnação? Né? E eu acho que tudo isso são figuras de linguagem. Eu não vejo como transformar isso, vamos dizer, em teses explícitas que possam ser confirmadas ou negadas. Sinceramente não vejo. Quando ele fala uma pessoa reencarnou, quer dizer, ela tem um outro corpo, num outro momento do tempo, né, e ao mesmo tempo conserva a sua individualidade. Se essa individualidade é imortal, a reencarnação só pode acontecer, vamos dizer, por um acidente cósmico, por uma anormalidade, e não como regra. Quer dizer, eu acho que isso, a ideia da reencarnação, ela contradiz a estrutura da alma imortal. Exatamente, nesses casos de ressuscitados, bem lembrado pela Delícia, o indivíduo reconhece o seu corpo e volta, é exatamente para ele que ele volta. Não vai para outro. Quer dizer, esse outro, a reencarnação suporia o esquecimento total da sua imortalidade. Não é isso? E se, vamos dizer, a sua temporalidade continua após a morte, e continua de modo intensificado, dizendo, a consciência está mais clara, eu não consigo encaixar a ideia de esquecimento nisso aí. Quer dizer, não digo que a questão esteja resolvida para mim, ainda não sei, e você não pode, vamos dizer, dentro da caso da onipotência divina, você não pode negar que uma reencarnação possa acontecer. Mas certamente isso não está nos hábitos divinos, isso não é uma lei universal. Pois outro dia não veio um sujeito me perguntar se eu sou a favor do governo teocrático. Ele disse, olha, eu nunca na minha vida tinha pensado numa coisa dessa. Governo teocrático significa o seguinte: a igreja manda no governo e baixa lá, cria uma sociedade cristã. Eu digo, mas para que criar uma sociedade cristã? Você pretende que a sociedade salve a alma? As sociedades não são julgadas no juízo final, são julgadas só as pessoas. Então você pode criar uma sociedade cristã e está cheio de pessoas anticristãs lá. Quer dizer, é uma coisa totalmente imprática, absurda. E, mais ainda, todas as propostas de sociedade cristã que eu vi, todas elas contêm um forte elemento de mentalidade revolucionária. Então, o que é mentalidade revolucionária? É um futuro utópico a ser realizado mediante a concentração do poder. Tanto importa, tanto faz que este poder seja concentrado nas mãos do Partido Comunista ou da Santa Madre Igreja. Vai sair besteira dos dois modos. O que é importante não é que o governo, a sociedade política seja cristã. O que é importante é que tenha bastante pessoas cristãs na sociedade. Não que elas vão modelar o Estado à imagem e semelhança da fé cristã. Não, mas elas simplesmente vão impedir certos excessos. Note bem, na alma individual humana, o que a religião vai fazer para aquele indivíduo? Vai transfigurá-lo magicamente numa pilha de perfeições, num tesouro de perfeições divinas? Não, simplesmente vai atenuar e moderar o pecado nele. E no fim, quando você pega na Bíblia os personagens que Deus considerou perfeitos, todos eles estão cheios de pecados. Esse Deus considerou perfeito: Abraão, Davi, Salomão.
Então, quer dizer, não eliminou o pecado, não fez dos camaradas verdadeiras joias, onde está tudo limpinho. Não é assim. Então, do mesmo modo, na sociedade, a igreja não existe para impor perfeições à sociedade, mas para moderar, atenuar a prática do mal, de modo que as pessoas possam ser salvas. É só isto. Você veja, mesmo dentro do período medieval, com o período de hegemonia católica, a igreja não exercia o poder. Quer dizer, o poder temporal era independente da igreja. A igreja o inspirava, o fiscalizava, o criticava e às vezes apoiava. Mas ela não exercia diretamente isto. Então, nem mesmo, você falar de governo teocrático na Idade Média é coisa de ignorante. O que você quer dizer? Quer dizer que Carlos Magno era papa? É isso que quer dizer? Os imperadores eram papas? Ao contrário. O conflito do império e da igreja é a tônica, é o elemento permanente da história medieval. Então, quer dizer que não era um governo teocrático de maneira alguma. Era um governo civil, inspirado e, às vezes, apoiado, às vezes, combatido pela igreja. Isto é o máximo que dá para fazer. Você veja, toda a concepção feminista do macho é uma totalização. Quer dizer, você decide, você se coloca contra uma determinada atitude e esta atitude passa, portanto, a definir o grupo contra o qual você se volta. Os outros aspectos não interessam. Você deve lembrar que eu fiz um artigo chamado A História do Machismo. Lembra disso? Em que eu disse o seguinte: de fato, os homens sempre oprimiram e exploraram as mulheres. Eles ficavam em casa cuidando dos bebês enquanto elas iam caçar os ursos, correr risco, etc, etc. Depois eles ficavam em casa brincando, contando piada, enquanto as mulheres iam para a guerra e assim por diante. Quer dizer, todo esse aspecto da violência da vida, que sempre caiu sobre o macho e não sobre a fêmea, quer dizer, a fêmea sempre protegida, tá certo? É completamente ignorada nessa versão. Para mim me parece lógico que aquele que assume o papel de guardião e que assume o risco físico, ele automaticamente se torna autoridade. Mas como qualquer situação de emergência, você vê um incêndio e chega lá, está o comandante dos bombeiros dando ordem para todo mundo, e quem desobedecer vai preso. É óbvio, né? Porque é uma situação de risco, porque não há tempo de explicar as coisas, não dá tempo de pedir por favor para ninguém. Tá certo? Então, nessas situações de risco, o macho, por ser fisicamente mais forte, foi sempre ele que correu o risco, tá certo? E colocando as mulheres e crianças como área protegida, então, automaticamente ele assumia, vamos dizer, a autoridade. É daí que provém a autoridade, tá certo? Não ao contrário. Eles são machistas primeiro e opressores, tá certo? E de vez em quando até nos defendem de um ladrão ou de um animal. Não, não é assim. Tá certo? Mas, do ponto de vista feminista, do militante, vamos dizer, o que define o macho é o machismo. Quer dizer, o machismo não é um fenômeno que acontece aqui e ali de vez em quando, dentro de um fundo de relações mais ou menos normais e constantes entre homens e mulheres, com uma série de compensações de parte a parte, ou compensações legais, ou compensações meramente costumeiras. Certo? Então você... nesse processo da totalização, você abole na descrição do objeto, na descrição do outro, tudo que não tem a ver com a sua luta contra ele.